Desde o ano passado, no início do novo governo, familiares de vítimas do regime militar, progressistas e democratas no geral, exigem do governo que cumpra uma de suas tantas promessas: a reabertura da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Outros exigem também que se reabra e se fortaleça a própria Comissão Nacional da Verdade. Hoje, quando o governo já não é tão mais novo, nenhuma das duas foi cumprida. Esses dois órgãos contaram com esforços importantíssimos de familiares das vítimas e de intelectuais, pesquisadores e juristas do campo progressista. É necessário destacar esse esforço e trabalhos árduos. Muitos trabalham até hoje para se investigar a fundo os crimes do regime e punir os envolvidos. Apesar disso, é necessário entender também que, pelas limitações impostas pelo próprio Estado brasileiro, os resultados são, para muitos, insuficientes. O curso das investigações foi marcado por problemas graves. Alguns, destacados em uma cartilha do Movimento Feminino Popular, que travou uma campanha sem precedentes pela punição dos torturadores do regime, são o impedimento da abertura de arquivos secretos dos militares, negações de uma decisão do Tribunal Internacional de Direitos Humanos que julgou o Estado brasileiro como responsável pelos crimes de tortura, execução sumária e ocultação de cadáveres no caso da guerrilha do Araguaia, que o obrigaria a apurar os fatos e condenar os militares envolvidos. Também a elaboração de um Plano Nacional de Direitos Humanos que reforçou a lei da anistia e, ainda, a integração de membros do governo e das próprias Forças Armadas na Comissão da Verdade. Para entender melhor essa questão, bem como a importância de não se esquecer a história para entender também o que vivemos atualmente, convidamos aqui a professora doutora Joana Dark Fernandes Ferraz. Joana Dark é professora associada do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, ambos da Universidade Federal Fluminense, a UF. Ela é também coordenadora do Laboratório de Agenciamentos Cotidianos e Experiências. Ela possui doutorado em Ciências Sociais pela UERJ, mestrado em Ciência Política pela UF e é bacharel e licenciada em História pela UERJ. Está cursando também o pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unifesp. Professora Joana Dark, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. E aí, antes de passar aqui as nossas primeiras perguntas, deixar também para sua apresentação inicial. Bem, o prazer é meu, Henrico, prazer é meu de estar aqui nesse espaço, na Nova Democracia, que eu gosto muito, né, do trabalho e da produção de vocês. Primeiramente, então, elogiar vocês, né, elogiar o trabalho e a clareza, a luta, a combatividade, né, da Nova Democracia. A gente também, né, sou da diretoria colegiada do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, né, que é uma atuação política importante no nosso país, né, que é um grupo que existe desde 85, é um grupo que já sinalizava e já cobrava do Estado, muito antes dele existir institucionalmente, como grupo, em 85, mas porque ele é composto de ex-presos e familiares de mortos desaparecidos, né? Já cobrava do Estado algumas ações que até hoje, nesses 60 anos, ainda não foram cumpridas, né? Então, a gente tem um histórico aí de produção, de silenciamento, né? E de produção de esquecimento por parte do Estado, muito mais do que produção de memória, ou a produção de uma determinada memória, né? Que é a memória do vencedor, a memória da ditadura. Essa está nas ruas, está na ponte Rio-Niterói, que tem o nome, né, do presidente Costa e Silva, do ditador Costa e Silva, que assinou o AI-5, né? Ela está na esquina, em qualquer lugar, em qualquer cidadezinha, você tem uma rua que se chama Médici, que se chama Geisel, né, Castelo Branco, enfim. Então, a gente tem essa memória muito presente na nossa vida, né, essa memória desse terror,
E enquanto, por outro lado, grupos como Tortura Nunca Mais acabam sendo bastante esquecidos ou invisibilizados pela história, né? Por sua combatividade mesmo. Então, acho que é importante marcar aqui também esse lugar desse movimento social, que é um movimento social que faz diferença, né, na sociedade. Eu acho que é isso, como introdução, assim, seria Excelente, isso. com certeza. É uma demarcação bem importante mesmo. Tortura Nunca Mais tem um trabalho importante aí nesse campo, um trabalho de longa data e que merece destaque, de fato. E você tocou já em pontos que vão levando aqui a nossa entrevista, o ponto da memória, por exemplo, que está presente também em muitos temas ali que você trabalha, é um dos temas que você trabalha, também está relacionado a um dos projetos que você coordena, onde se ressalta aí a questão da memória. Isso é de também não esquecer o regime militar, os crimes do regime militar, e também de perceber que há uma certa continuidade de lá para cá, que não houve a ruptura como deveria ter havido. Eu acho que a gente pode começar por aqui. Então, para você, qual que é a importância desse entendimento, né, dessa memória, de se ter isso vivo, tanto a memória do que foi o regime, quanto a memória dos que lutaram, é claro, como você acabou de colocar para a gente, e também, é claro, esse sentido de continuidade entre um período e o outro. Uhum. Você está tocando assim num ponto central, porque o que a gente tem aí, né, é, é que não houve mesmo uma ruptura. A gente se fala muito, né, da justiça de transição, que é uma questão que eu não trabalho com ela. Transição para onde, né? Que democracia é essa que esse Estado pressupõe, né? Isso jamais é democracia, a gente sabe disso, né? Muito bem, a gente sabe disso. Então, a gente tem, durante todo esse período aí, toda uma luta em defesa de uma outra memória, de uma memória que contemple os que tombaram, né, os que foram presos, os que foram torturados, os que desapareceram, os que foram abusados sexualmente, as crianças, né, que foram roubadas, que foram mortas, né, os indígenas, os quilombolas, né, toda um movimento negro, né? As favelas. Então, se a gente perguntasse assim, por favor, quantas pessoas mais ou menos morreram na ditadura, né? Henrico, eu vou te dizer, por mais pesquisas que a gente tenha, a gente não sabe, a gente não tem noção. Só lá, nesse território que eu estudei há pouco tempo, né, que a gente acabou a pesquisa agora há pouco tempo, só de aldeias indígenas eram 36, e elas viraram 3, né? Eram 12 mil quilombolas, e viraram 1.200. Então, assim, só num pequeno lugar no Espírito Santo, numa cidade, num município chamado Aracruz, e no outro município chamado São Mateus, e no outro chamado Conceição da Barra, que, assim, está longe de ser, de ser ainda os lugares de maior densidade populacional do estado do Espírito Santo, está longe de ser, e só ali, naquele universo ali, naquele micro-universo ali, você tem só de quilombolas mais de 10 mil, e de indígenas a gente não tem a conta. A gente não tem a conta. Esses indígenas, por exemplo, que a gente estuda, são os últimos tupiniquim do Brasil. Os últimos tupiniquim do Brasil. Né? Então, você tem assim, isso em todas as pesquisas, os pesquisadores não têm conta de quantas pessoas. A gente não tem uma ideia, né? A Comissão Nacional da Verdade, ela vai colocar 7 mil e pouco no primeiro capítulo dela, ela coloca 7 mil e pouco, né, no primeiro volume. E no segundo volume, que é a parte dos indígenas,
né, que são as partes questões do trabalho dos trabalhadores, dos indígenas e tal, quando ela vai colocar isso, ela não assina. A Comissão Nacional da Verdade não assina. Ela deixa para os coordenadores assinarem. Então, a própria comissão não assina o volume 2. Ali no volume 2, já se fala de mais de 8 mil indígenas, só no norte do país. Então, primeiro volume da comissão tem 7 mil e pouco, e no segundo volume já tem 8 mil e pouco. Então, o que a gente observa, num olhar muito, muito rápido, né? Primeiro, é que a comissão não considera os indígenas como gente, né? Porque se você tem 7 mil no primeiro volume, tem 8 mil no segundo, e não considera 15 mil ou mais, né? Segundo, que se a gente já tem aí, né, 15 mil só de uma pincelada, imagina no Brasil inteiro, né? Se lá no território quilombola a gente identificou 10 mil, né? Imagina isso no Brasil inteiro. Então, a gente tem, assim, uma grande quantidade de fatos e atos e abusos e crimes não estudados, não contabilizados, não analisados. Por que isso? Primeiro, né, os arquivos da ditadura, os arquivos do Serviço de Informação, do Exército, Marinha e Aeronáutica, eles permanecem fechados, eles nunca foram abertos, né? Os arquivos também da polícia investigativa, da polícia que entrava na casa das pessoas e matava, torturava, roubava, desaparecia com os corpos, né? Esses arquivos da polícia também nunca foram abertos. É uma reivindicação histórica do Grupo Tortura Nunca Mais, histórica, desde então, né? Que é a abertura dos arquivos. O ônus da prova recai para o lado do familiar. É o familiar que tem que provar que o Estado entrou na sua casa e matou o teu parente. Ainda recai sobre a família, né? Que é um outro absurdo. Como é que você vai provar, né? A lei de anistia continua, foi uma lei criada pelos ditadores, né? Vamos estudar direitinho o caso e ver, né? Quem cria a lei de anistia é o Estado ditatorial, que cria essa lei, né? E essa lei anistia os crimes do Estado, né? Ela serviu para anistiar os crimes do Estado. Ela por exemplo, os chamados crimes de sangue dos lutadores, né? Das pessoas que eram contrárias ao sistema, da esquerda, né? Contrária à ditadura, essas pessoas ficaram de fora da lei de anistia, né? Essas pessoas que foram para a luta armada. Por quê? Porque eram chamados crimes de sangue, como se o Estado não tivesse cometido crimes de sangue, né? E a própria ideia da conexidade, né? Que é o que está ali colocado na lei de anistia, né? Que são crimes conexos, que é um absurdo, que os juristas todos, né, da esquerda provam que isso é inconstitucional, porque são naturezas diferentes, né? Os chamados crimes da esquerda, né, não têm a mesma natureza de um crime do Estado. Estado e sociedade são naturezas distintas. Então, o conceito de conexidade ele está vinculado a crimes da mesma natureza, mas, apesar de ser inconstitucional, desde 79, tem mais aí de 40 anos, né, a lei de anistia permanece a mesma, ela nunca foi modificada. Então, por outro lado, então, a gente já colocou a questão, né, das ruas, que permanecem, né, as homenagens, né, a gente já colocou
a questão da Comissão Nacional da Verdade. Uma questão da Comissão Nacional da Verdade, que eu acho que é importante sinalizar também, é que existia, né, uma metodologia de sigilo. Eu não sei se vocês sabem dessa metodologia. Por essa metodologia do sigilo, um torturador poderia ir lá e contar tudo o que aconteceu, e a comissão, os comissionários ali não podiam falar nada, não podiam divulgar. Ou seja, você tem aí, então, para que serve? Né? Para que serve você ir lá, um torturador ir lá e dizer que torturou, se aquela fala dele não vai servir para nada? Né? Tanto que não é a comissão da memória, é a comissão da reparação, né? É a comissão da chamada verdade. Que verdade é essa? Da meia-verdade, né? Claro que isso tudo vai se refletir na situação política atual, né? Sem dúvida, que vai se refletir, né? Por quê? Porque quando você, por exemplo, um outro dado, Henrique, que eu estou lembrando agora, e que é fundamental também, como uma política de reparação, é que haja nas escolas, né, uma outra leitura sobre esse período, né? Porque você, meus filhos e eu, talvez a gente tenha estudado a mesma história, o mesmo conteúdo, que era a sequência dos presidentes, que era as grandes obras feitas pelos ditadores, enfim. Então, a gente tem também, no currículo escolar, uma manutenção dessa memória, né, dentro de uma perspectiva dos ditadores, né? Você não tem uma memória das lutas da esquerda, né, das resistências, né, das pautas da esquerda, porque antes, né, o que criminalizou, né, a luta foram as pautas, né, que eram contrárias ao projeto capitalista. Né? O que a ditadura fez aqui? O que foi a ditadura, grosso modo? O que foi a ditadura? Né? A ditadura foi a sistematização de um projeto político do capital internacional no continente latino-americano, como um todo, né? Fruto do imperialismo, sim, né? E fruto de um projeto político que venceu, porque o que se tem hoje, né, de fato, o capital internacional entrou aqui, né? Então, a ditadura foi a imposição desse modelo, né? Desse modelo político e econômico, né? Atrelado ao capital internacional. Claro que quando a gente chama hoje de ditadura, a gente nem chama mais somente ditadura, né? É a ditadura do capital, como diz o Ottaviani, né? Ou é a ditadura empresarial militar, né? Mas a gente tem que dar um tom nesse termo para dar uma ideia de que não houve só por uma repressão, houve uma repressão por um projeto político, para imposição de um projeto político, né? E um projeto econômico, porque senão fica muito desconectado, né? E talvez até ingênuo. Sim, sim, não, com certeza. E você tocou agora no finalzinho também, claro, a sua fala toda tocou em pontos muito pertinentes, mas nesse finalzinho você entrou no ponto que a gente justamente ia entrar agora, que é essa questão de como que se pensa, né, esse momento que se passou. E dentre os seus projetos, você tem ali projetos também que lidam do papel da cultura, né, nessa memória do regime, nessa interpretação
do regime. Então você tem projetos que focam, na verdade, ali no cinema, né, e como que as obras cinematográficas podem, que retratam ali o regime, também podem auxiliar nessa questão. E aí eu queria perguntar, antes da gente entrar e aprofundar mais nesse debate, por que que você escolheu também esse caminho, né? Qual que é a importância da cultura nesse processo? Você tocou na questão das escolas, dos livros didáticos, tudo isso também que é fundamental. Mas qual que é a importância também da cultura, né? Desse outro aspecto que toca tão profundamente também o ser humano, nesse processo de entendimento, né? É, a, a cultura, né, eu acho que é muito mais rápido que você chegue ao povo, que você chegue a um conhecimento, que você chegue a uma sensibilidade, né, por meio da cultura, Uhum. do que por qualquer outro mecanismo, né? E o cinema, em particular, não só, o cinema pela facilidade da sua reprodutibilidade técnica, né? Uhum. O teatro também, a roda, o hip hop, a dança, o rap, enfim, né? Você tem aí uma infinidade de elementos da nossa cultura, e a nossa cultura ela é a cabula lá no pessoal do Quilombo, né? É, o tambor no pessoal das indígenas, você tem elementos da cultura que são muito importantes, né? Mas, então, a cultura ela é um modo, né, de expressar uma sensibilidade daquilo que a gente, de algum modo, sabia, de algum modo, percebia, mas que não era tão visível. Sabe? Quando você fala, caramba, de fato é isso, né? Mas fica visível quando a arte aparece, quando vem a arte. É como se a arte ela conseguisse captar alguma coisa que você já tinha, mas que você ainda não tinha manifestado, né? Você ainda não tinha dado nome. A arte vem trazendo, né, esse fluxo de entendimento, de compreensão, né? Então a cultura é isso para mim. E aí nesse caminho, né, dessa força que tem esse elemento, né, esse modo, né, de expressão que a humanidade tem, que sempre produziu cultura o tempo inteiro, né? É, eu entendi, né, não só eu, né, o projeto Cinema e Ditadura ele saiu de uma reunião minha com os estudantes, da gente pensar todo mundo o que, que a gente ia fazer lá na UF, era uma roda, né? E aí eram vários estudantes e a gente não tinha ideia do que a gente ia fazer. Daí surge, vamos pegar cinema, vamos pegar cinema e ditadura, vamos montar isso e aquilo, e a gente começou a montar isso há 7 anos atrás, né? Esses alunos já estão no mestrado, enfim, né? Mas continuam presentes, né? Fazendo outras coisas, mas vão e voltam, de vez em quando vêm, né? Daí surgiu mais outros, enfim, né? As pessoas foram incorporando, e estão chegando cada vez mais, e a ideia, então, era a gente passar, né? A gente está indo para sexto ano da mostra Cinema e Ditadura agora, né? Que está lá no que vai estar daqui a pouco. Esse ano está no canal do YouTube, está no nosso site, o quinto ano da mostra, né? É, que são mostras temáticas. Então, cada ano, a gente vai pegando temas específicos. Só agora, nos 60 anos, que a gente está fazendo uma retrospectiva da questão ambiental, porque é uma questão pouco falada e muito importante, e a gente tem filmes importantes sobre essa questão ambiental, né? A gente está falando da luta armada, que foi muito importante também, né? Não uma luta armada, não falar da luta armada do que não deu certo, falar da luta Uhum. armada, que foi uma força e que foi importante, né? É,
E aí a gente tá fazendo, então, nesse 6º ano da mostra, uma retrospectiva falando do financiamento da ditadura, né, no dia que durou 21 anos, pegando alguns filmes que trabalham essa temática ambiental, a da resistência com a luta armada, a da participação dos empresários, enfim, né? Mas cada ano a gente trabalhou já, por exemplo, os pombos na ditadura, né, os quilombolas, os indígenas, LGBT, QIAPN+, mulheres, os cineastas, a censura. Então, cada ano a gente vai pegando temas específicos, chamando sempre pessoas que têm um estudo, um domínio, ou que têm uma prática, uma vivência sobre aquele objeto, né? Que é muito importante. A gente falou da questão da Amazônia, a gente trouxe os índios Kaapó, foi muito importante, né? Falamos também, fizemos uma ponte da degradação ambiental com Brumadinho, né? Com essa degradação ambiental, degradação, não destruição, né? Para usar o termo certo, né? Então é isso, né? A ideia é sempre da gente ir passar o filme. Não pode ser um filme de 2 horas, 3 horas, tem que ser um filme mais ou menos de 1 hora e pouca, e chamar para o debate. E a gente tem uma página também, né, que são verbetes de vários temas, né, que é muito legal, porque aí é uma produção dos estudantes, né, na maioria deles eu já escrevi, mas a gente tem AI-5, advogados, Guerra Fria, grupos de extermínio na ditadura, enfim, né, a gente tem lei de anistia, a gente tem verbete sobre vários temas, né. Então é isso. Eu acho que chega muito fácil, sabe? A arte ela chega muito fácil e ela traz uma sensibilidade muito grande, né? Sim. Que equivale aí a milhares de livros lidos, né? É muito Não importante que não você. seja importante ler. Claro, não, claro, e é muito importante você tocar essa questão da cultura e também como você fala de quais filmes escolher, assim. Então, quando você fala dos filmes da luta armada, por exemplo, como que é representada. E lembra algumas conversas que a gente teve aqui recentemente no programa A Propósito. A gente entrevistou recentemente a Sônia Reis, que é irmã do guerrilheiro do Araguaia, João Carlos Reis Sobrinho. E quando ela falou da ida dele, né, do irmão para a guerrilha, ela falou justamente isso, né, assim, que ela fala, e eram jovens que estavam ali na luta armada, guerrilheiros, mas não eram jovens inconsequentes, não eram jovens largados na rua, como alguns filmes aí tentam representar, né? E ela falou nesse sentido. E a gente tem também textos publicados no jornal, tem um que eu gosto muito, do colaborador Daniel Moreno, um texto sobre o filme Marighella, acho que é Cinema Anistia e Marighella, algo assim. E ele fala disso, que ele categoriza ele como cinema anistia, e aí ele vai destrinchando tudo, eu não vou destrinchar toda a argumentação dele aqui, mas ele trata desses filmes que falam da luta armada e ele fala que, como nesses filmes da resistência, sempre há uma ausência de massas, por exemplo, aos guerrilheiros, ao Estado e nada mais, como que o Estado, o inimigo, o lado de lá, é sempre a verdadeira e única força ativa, assim, que determina o curso dos movimentos, e a resistência é aquela força reativa que se movimenta de acordo com os movimentos do outro, assim, do Estado, do todo-poderoso que está ali, e ela só vai seguindo o rabo, né, desse que está do lado de lá. Ele até cita o Marighella, ele fala, o Marighella no filme vivia uma vida de paz ali com seu filho antes do regime, sabe? A gente sabe que isso não tem fundamento na história, e aí do nada ele é solapado pelo regime militar e vai à luta. E ele fala ainda de como que o Estado é sempre meio onipotente, onipresente, onisciente, assim, o Estado ou os outros inimigos que estão retratados, e a resistência é sempre esse negócio meio desastrado, meio pessimista, e fica uma visão tanto vitimista, Meio assim, inconsequente. meio inconsequente. E Meio aí eu queria... inconsequente. Exato. É, E aí eu queria justamente a ressaltar gente tem que. a importância assim desse trabalho que você faz nesse sentido de ter
também uma curadoria e um aprofundamento melhor assim, né, nessas obras, e perguntar também a sua opinião sobre esse conjunto de filmes e esse debate que há. Sim, olha, eu concordo plenamente. Tem uns filmes assim que retiram totalmente a capacidade intelectual, sabe? Intelectual, a capacidade de resistência e a compreensão de mundo que essas organizações e essas pessoas tinham. Isso é, assim, é um desserviço para a memória, sabe? Porque dá a impressão, para quem está assistindo, de que é, a luta era uma coisa qualquer, era uma resposta ao Estado, sabe? Era algo que não tinha uma, uma, uma capacidade organizativa, né? Tudo bem, a gente entende muito a história pelos seus resultados, né? Mas a gente quase não olha a história no momento em que as coisas estavam ali, né? Então, quando você olha a história pelos seus resultados, é, ah, é, todo mundo morreu, né? Foi todo mundo. Sim, mas quanto tempo de resistência? Quanto tempo de luta, né? Os que não tombaram, o que fizeram? Na maioria, né? Claro que hoje a gente, infelizmente, a gente tem os que não tombaram a serviço do mesmo Estado que os condenou, né? Mas em muitos você tem, por exemplo, quando eu fiz uma pesquisa com os operários navais, lá de São Gonçalo, que era um sindicato muito combativo, aí tem um podcast no nosso site do LACE, tem um podcast com eles, sabe? Quando eu fiz uma entrevista com esses operários navais, que fizeram uma greve de 100 mil operários navais, né? E muitos não tinham ainda recebido a lei de anistia em 2014, sabe? Ficaram presos anos na Ilha Grande, anos presos, né? Teve um que eu entrevistei, Henrico, que eu estava lá na casa dele, em São Gonçalo, e ele veio contar a história, e nisso passa a neta, que estava fazendo letras na UERJ, olha e fala, vô, eu não sabia dessa história. Aí ele falou, eu pedi para ninguém contar, porque como eu era pobre e trabalhador, todo mundo ia achar que tinha sido preso porque eu era bandido. Então, o cara ficou preso 15 anos e a neta não sabia, né? Então, e aí, esse mesmo, né? Ele fala assim, eu nunca deixei de me organizar. Eu nunca deixei. Eu fiquei preso, né? Mas tem associação de moradores, eu participo. E aí ele falou assim, eu já participei até de centro de umbanda, de candomblé, de coisa, de tudo isso, para eu não deixar de me organizar, porque eu preciso me organizar. Então, você tem, assim, essa força, né, que é jogada no lixo, muitas vezes. Quando você pega a história e olha só de trás para frente, olha só do que ela resultou, né? E não da força daquilo que foi, da força daquele acontecimento em si, né? E do que aquele acontecimento também, porque, na verdade, o entendimento eu acho que tem que ser o contrário, né? A resistência vem antes, como diz o Deleuze, né? O que vem atrás da resistência é o Estado. É o Estado que vem reprimindo, porque o que vem primeiro é a força, depois vem o Estado. Mas a primeira coisa que vem é a força. E o Estado vem em resposta à força. Não é a força que vai respondendo o Estado. É o contrário.
né? Então, é uma questão importante isso, da gente pensar. Então, a gente pensa, e aí a gente também pensa, Henrico, de fazer uma seleção de filmes que não são de grandes cineastas, que não são de fazer uma seleção de filmes também de gente nova que está chegando, sabe? Que para dar uma oportunidade também para outras experiências, para a gente não ficar muito no mais do mesmo, sabe? Então, a gente tem muito essa preocupação também de trazer outros artistas, né? Outros cineastas, outros modos, outros pensamentos, né? Para que a gente possa pensar alternativas, né? É, a gente busca muito também filmes que participam de festivais pequenos, né? Tem o Festival de Cinema Marginal, tem o Festival de. Agora mesmo a gente apresentou na UF uma mostra de filme quilombola, muito Uhum. interessante, que traz uma denúncia muito importante sobre a empresa Vale do Rio Doce. Então, sobre a Itaipu, a hidrelétrica da Itaipu, na ditadura. Então, Uhum. tem os experimentos muito bons, assim, de cineastas interessantíssimos, que não têm tanta visibilidade, também a gente acha que esse trabalho é uma oportunidade que a gente tem de trazer essas novas experiências, né? Não, perfeito. E, professor, eu queria agora também, primeiro, saudar, né, o trabalho e também divulgar aos nossos espectadores que o site do laboratório vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente vai inserir o site do laboratório que a professora coordena. Também tem o canal no YouTube. E lá no site os espectadores podem conferir aquela lista, uma lista, na verdade, de diversos filmes organizados por ordem alfabética desses projetos que a professora estava falando. Então a gente vai disponibilizar aqui embaixo na descrição e a gente encoraja, claro, a todos os nossos espectadores que acessem lá o site e conheçam também essas obras aí certamente cuidadosamente selecionadas. E, professora, eu queria voltar agora um pouquinho ao tema da Comissão Nacional da Verdade para a gente explorar um pouco mais o trabalho da comissão, né? Eu ia perguntar um pouco do balanço, das lições, Uhum. mas acho que você já fez uma fala bem completa assim no início que cobre um pouco desse balanço que há ainda para fazer. Uma dúvida que eu tenho, e eu acho que é recorrente assim entre os que acompanham o tema, é em relação aos números da Comissão Nacional da Verdade e também os números oficialmente reconhecidos aqui no Brasil. Um número que sempre se destaca quando a gente pesquisa os números de oficialmente reconhecidos como mortos e desaparecidos políticos é aquele número de 434 mortos e desaparecidos políticos reconhecidos. E é um número que chama a atenção porque é um número baixo principalmente se comparado a países vizinhos. A Argentina, por exemplo, num regime que durou 7 anos, reconheceu depois oficialmente o número de 8.631 mortos. Comparado ao Brasil, aqui um regime de 21 anos, são quase 8.200 casos a mais em um período de regime militar 14 anos menor. E aí, no âmbito dos repressores, ainda foram 110 julgados na Argentina. Aqui, os números que se destacam são 377 agentes da repressão envolvidos em diferentes formas de graves violações de direitos. E isso sem falar que eles não foram, né, processados, condenados assim como deveria. E aí, o que explica assim essa discrepância nesses números assim? O que explica esses números, sabe, tão baixos aqui no Brasil, tão subestimados? E esses da Argentina, destaca-se, eles reconhecem que são subestimados, né? Tem outras estimativas que colocam até 30 mil e tudo, mas esses são os oficialmente reconhecidos mesmo assim. E aí, o que explica, né, essa discrepância? O que explica esses números aqui do Brasil? É, então, a gente no Brasil, a gente tem uma política de conciliação, né?
Historicamente, nosso país tem uma política de conciliação. Agora, por exemplo, eu vou trazer para hoje para levar para o passado, tá? Fazer Claro, claro. essa ponte. Vocês sabem da recente recomendação, não, da recente fala do presidente Lula de que o seu governo agora, né, não vai ter os ministérios e os órgãos, enfim, do governo não vão se manifestar sobre os 60 anos do golpe, Sim, né? sim. Tanto é que o Ministério de Direitos Humanos cancelou até um evento, né, que tinha. Sim. Então, o que isso significa? Não falar disso, né? O que significa isso? Outra questão, que você já até disse, eu vou retornar, é que o governo Bolsonaro, ele, é, ele fechou os trabalhos da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, né, no governo dele. Essa comissão, ela teria que ser reaberta no governo Lula. Não foi, por mais que os familiares, enfim, né, a esquerda, os familiares tenham feito várias denúncias, foram até Brasília, não foram recebidos. Então, você tem uma ausência de vontade política de mexer nesse tema, né? É um tema que incomoda, é um tema que incomoda. Agora, por que esse tema incomoda, né? Primeira coisa, e aí eu vou fazer uma ponte diretamente com o trabalho que eu desenvolvo atualmente, que é sobre a participação das empresas, participação, colaboração e responsabilização das empresas na ditadura, que é uma questão que não dá para você não fazer uma ponte, né? Por quê? Porque o que acontece? Essas empresas que lá na ditadura ganharam rios de dinheiro e tiveram rios de financiamento, a Aracruz, por exemplo, que é a empresa que eu acabei de estudar ela agora, a gente tem uma conta que só o BNDES, num período de 10 anos, acho que de 72 a 82, investiu nessa empresa 7 bilhões de dólares. E os sócios dessa empresa eram ligados ao IPES. A grande parte deles eram ligados ao IPES, que é um instituto de pesquisas e estudos sociais, criado em 1961, né, pelos militares golpistas, né, a fim de dar o golpe, e por empresários ligados ao capital internacional. O IPES era uma grande empresa que recebia mensalmente dinheiro para financiar as atividades de terror do Estado produzida pela ditadura, mas antes mesmo da ditadura, porque o IPES surge em 61, ele financia o golpe, né? Então, e você tem essas empresas, esses empresários, esses executivos, eles eram ligados ao IPES, ou seja, eles financiaram o golpe, né? E atualmente essas empresas permanecem financiando campanhas eleitorais, financiando o PT, não tanto da direita, da chamada direita, quanto da chamada esquerda, financiando partidos, financiando deputados, né? Então, elas nunca pararam de financiar. Elas estão financiando o capital, e elas estão financiando qualquer obstrução, né? Toda e qualquer possibilidade de obstruir isso. Ou seja, elas financiam a repressão.
a esses movimentos. Então, não, e aí a gente pensa, né? Por que não tocar nesse assunto? Porque 60 anos depois, né, mais de meio século depois, você tem um governo que se chama esquerda, para mim é um governo liberal, mas que se chama esquerda, em alguns lugares se chama esquerda, eu não sei onde encontraram esquerda nisso, mas se chama, né? Você tem aí um governo que fala que é para produzir silêncio, para não se falar, para não se comentar sobre esse assunto, não abre espaço para a comissão de familiares de mortos continuarem as pesquisas, né? Então, nesse mesmo caminho de não vamos fazer nada, eu coloco também a Comissão Nacional da Verdade, né? A Comissão Nacional da Verdade, ela surge num momento específico, Henrico, e eu acho que isso é uma questão que não pode ficar no escuro, no limbo. Ela não surge porque a Dilma achou que criar uma Comissão Nacional da Verdade. Ela surge em resposta à condenação do Brasil pela guerrilha do Araguaia, na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. O Brasil foi condenado e várias vezes esse governo, essa coligação que está aí, né, ela vai defender o Estado brasileiro, dizendo que foi um processo aberto pelo CEGIL, pelo Centro Interamericano de Justiça, pelo Centro Interamericano de Justiça Internacional, né, pela Comissão dos Familiares sobre Mortos Desaparecidos de São Paulo e o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, né, que abriu, então, esse processo na OEA. Ficar verificando que, enfim, o Brasil, o Estado brasileiro, não ia fazer nada. Esse processo foi aberto na de 90 e chegou à condenação. Durante esse governo Lula e Dilma, foi esse processo da Advocacia Geral da União, né, ter que responder na Corte Interamericana por que não fazia nada. Por que a lei de anistia continuava do mesmo modo que era? Por que não tinha aberto os arquivos da ditadura? Né? E o Estado brasileiro sempre se justificando, mas isso não colou. Não colou, tanto que o Brasil foi condenado. Quando o Brasil foi condenado, numa tentativa de mascarar isso, de ser democrático para fora, se criou a Comissão Nacional da Verdade, como um dos modos de reparação. Mas, se você olhar bem, né, as pessoas que criaram a criação da Comissão Nacional da Verdade, que está atrelada à sentença do Araguaia, está diretamente atrelada à sentença do Araguaia, né? Ela foi construída como um cala-boca, mas ela, desde a sua formação, ela foi instruída para não fazer nada. Tanto pesquisa, tanto tempo, né? Primeira coisa de mascarado, que a Cecília Coimbra tem artigos ótimos lá no site do Grupo Tortura Nunca Mais, que é um site interessante para se visitar também, e eu trabalho muito com os arquivos do site do Tortura Nunca Mais, que tem informações riquíssimas, né? Cecília tem alguns artigos muito bons sobre a omissão nacional da verdade ou comissão nacional da mentira, né? Que é um trocadilho que a gente faz no Tortura Nunca Mais, exatamente que é isso. Por quê? Porque amplia o tempo. Em vez de botar 64, bota 46. Né? Você amplia o tempo, a comissão passa de 46 a 88. Não, a ditadura foi 64. Né? 7 pessoas só, né, para fazer a coordenação geral no Brasil inteiro. Né? 2 anos só de prazo.
E a metodologia, que eu já disse aqui há pouco, a metodologia do silenciamento, né? A metodologia de que você não precisa expor, ou não precisa... Sua fala não vai ser averiguada e não vai ser, enfim, você não vai ser responsabilizado pelo que você está falando, né? Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela diminui o número, né, de mortos desaparecidos, né? Ela tira um, né? Então, agora, como eu já te disse, se a gente tem só no Quilombo do Sapê do Norte, que abrange 2 municípios, Conceição da Barra e São Mateus do Espírito Santo, eram 12 mil, passaram para 1.200, se você tem um etnocídio ali, um genocídio ali, se ali, numa outra cidade próxima, Aracruz, você tinha 36 aldeias, e você passa para 3, né? Você tem um etnocídio também. Se você tem... Então, por exemplo, se você considera isso, só ali você já tem mais de 10 mil pessoas. Só ali. Só ali. Então, quer dizer, essa questão dessa quantidade de pessoas envolvidas, por exemplo, na empresa que eu pesquiso, um dos sócios dela era o Juracy Magalhães, cara que perseguiu o Lamarca, o Marighella, entendeu? Um militar, ele era sócio dessa empresa. Então, eu entendo que não tocar nessa ferida envolve várias coisas. Primeiro, não responsabilizar esses militares e não querer uma certa, né, conflito. Mas, por outro lado, também não revelar de fato o que é o projeto do capital, sabe? Não revelar de fato que essas mesmas empresas que lá foram criadas ou que financiaram a ditadura permanecem, foram privilegiadas, tiveram isenções fiscais. Aí você vê a quantidade de indígenas que perderam seus territórios, a quantidade de quilombolas que perderam seus territórios para esses grandes, para o agronegócio, para as mineradoras, né? A violência que esses povos foram submetidos, a violência dentro das favelas, a criação do tráfico, da ideia do tráfico, né? Porque tudo isso vem nesse bolo, né, de reprimir os que sobram para o capital, aqueles que sobram para o capital, né? Você precisa controlar, você precisa reprimir e não ter escrúpulo nenhum em matar, fazer desaparecer, né? Fazer se suicidar, né? Suicidar essas pessoas. O capital não tem escrúpulo nenhum em fazer isso, né? Ele é capaz de fazer tudo isso pelo poder. Então, essa questão da Comissão Nacional da Verdade, ou da Omissão Nacional da Verdade, ou Comissão Nacional da Mentira, como a gente chama, ela faz parte desse mesmo mascaramento da memória, dessa mesma política de conciliação, desse mesmo jogo, sabe? Desse velho, desse antigo, desse sujo jogo do poder, né? Que permanece, né? Aonde você tem uma grande mudança aí, né? Não tem. Não, com certeza. Isso se reflete aí em vários outros aspectos também da comissão. A própria falta de punição é algo que se destaca também. E, novamente, ainda mais quando a gente se compara a países vizinhos. Eu estava repescando alguns dados aqui para nossa entrevista. Na Argentina, foram vários militares que foram punidos. Inclusive, teve esse filme recente aí, o Argentina, em 1985. Lá cita alguns deles, o Videla, o Jorge Rafael Videla, né? Também o Emílio Eduardo Maceira, outros militares como Roberto Viola, Armando Lambruschini, alguns condenados à prisão perpétua, como o Videla e o Maceira, outros condenados ali a tempos menores. E o processo continua até hoje, se não me engano, em 2022 foram punidos ali cerca de 10 militares em um julgamento relacionado a casos lá
do Campo de Maio ainda. E aqui no Brasil a gente vê essa impunidade reinante, ainda pairante sobre os militares, e que está relacionada, é claro, à própria história do nosso país, uma república fundada aí pelos militares e que tem uma história que pode ser resumida em períodos de governos militares e períodos de governos civis que vêm sem uma ruptura do militar para o civil, sem um enfrentamento do civil ao militar e acompanhado, é claro, de uma tutela fortíssima ali dos militares sobre esse governo civil. É o que a gente vê atualmente também. E, professora, você pesquisa bastante e já comentou aqui bastante também sobre o papel de setores das classes dominantes no fomento ao regime militar brasileiro, né, de 1964, especificamente. Você tem um projeto ali que trata da Aracruz Celulose, uma empresa que violou ali direitos básicos de quilombolas e indígenas durante o regime, colaborou com agentes da repressão. Nós temos também no Brasil vários outros grandes empresários que colaboraram com o regime militar. Alguns dos empresários investigados, inclusive por projetos de pesquisa seus, são Augusto Trajano de Azevedo Antunes, Antônio Gagliotti, Cândido Guinle de Paula Machado, Guilherme Borgoff. Recentemente a gente entrevistou também aqui no programa a professora Ana Paula Goulart, da UFRJ, que estuda a relação da Folha de São Paulo com o regime militar. Então é algo generalizado, assim, do latifúndio, como a Aracruz, à grande burguesia, ao monopólio de imprensa. E como que você vê esse quadro geral de apoio assim da grande burguesia, do latifúndio, ao regime militar? Você já tratou um pouco, mas eu acho que seria bom a gente aprofundar. A pesquisa que eu, Ana Paula, e mais outros 8 coordenadores, né, fizemos